Olá, dimensionistas, tudo bem? Meu nome é Alex Yamazaki e estamos aqui novamente para falar sobre o basquete nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e 2021. Tivemos aí, nesta noite de quarta-feira e manhã de quinta-feira, 4 jogos no total, sendo 2 jogos do feminino, começando a segunda rodada da fase de grupos, e 2 jogos do masculino, encerrando a segunda rodada da fase de grupos. Então a gente vai começar pelo feminino, falando sobre os 2 primeiros jogos dessa noite de quarta, madrugada de quinta-feira, começando por Canadá e Coreia do Sul. O Canadá venceu a Coreia do Sul por 74 a 53. Com isso, a Coreia do Sul ficou com 2 derrotas na competição, na fase de grupos, enquanto o Canadá ficou com 1 derrota e 1 vitória. Essa vitória conquistada, obviamente, contra a Coreia do Sul. Foi uma grande exibição defensiva da seleção canadense. A seleção canadense conseguiu limitar a Coreia do Sul a uma faixa entre 10 e 15 pontos por período, por quarto. Ou seja, foi uma pontuação bem baixa da Coreia do Sul, culminando aí nesses 53 pontos finais, mas que foi decorrente de uma atuação defensiva muito consistente dessa seleção canadense. A seleção canadense pegou 54 rebotes no total. Para a gente ter uma comparação, assim, foram 22 rebotes ofensivos da parte da seleção canadense e da seleção coreana foram apenas 9 rebotes ofensivos, 32 no total. 22 rebotes totais a menos para a seleção coreana. A seleção coreana pegou 22 rebotes a menos do que a seleção canadense, ou seja, houve um amplo domínio aí da parte da seleção canadense na parte dos rebotes, que foi uma estatística aí que ajudou a definir esse placar final, com certeza. O destaque da seleção canadense fica por conta então da armadora Bridget Carleton, que fez 18 pontos, pegou 7 rebotes e distribuiu aí 4 assistências. Fechando o grupo A do feminino, então, nessa segunda rodada, a Espanha chegou à sua segunda vitória nos Jogos Olímpicos, ainda não perdeu, contra a Sérvia, 85 a 70. A Sérvia, com isso, ficou também aí com 1 vitória e 1 derrota nessa fase de grupos por enquanto. A Sérvia começou melhor a partida, fez um primeiro tempo muito sólido, mas acabou com apenas vantagem de 3 pontos esse segundo tempo, o primeiro e o segundo quartos. Então, quando voltou para o segundo tempo, para o terceiro quarto, a Espanha deslanchou a partir dali, principalmente no último período. A Espanha conseguiu abrir uma vantagem que não teve durante o jogo todo. Tanto que no último quarto, no último período, a Espanha fez 26 pontos, que foi a melhor marca de pontos por quarto na partida, e sofreu apenas 12, que foi a pior marca da partida em quantidade de pontos. E essa dominância no último período foi tão grande que elas começaram com uma vantagem de apenas 1 ponto, as espanholas, e dali para frente deslancharam, ampliaram, fizeram essa quantidade de pontos finais aí que deu essa diferença de 15 pontos no final, 85 a 70. Os destaques da Espanha então ficaram por conta da armadora Alba Torrens, que fez 25 pontos, e da pivô Astou Ndor, que fez 20 pontos e pegou aí 9 rebotes, quase um duplo-duplo para ela. Agora vamos falar sobre o basquete masculino, que chegou ao fim da segunda rodada da fase de grupos, e daqui a pouquinho teremos a classificação dos 3 grupos, grupos A, B e C, para a gente ver quem está na frente, quem tem chance de classificar, quem está passando mal, como a Argentina, por exemplo, ou quem pode ficar de fora, e quem sabe os Estados Unidos não ficam de fora. Difícil, né? Mas quem sabe. O primeiro desses 2 jogos, então, aí do grupo C masculino foi entre Eslovênia e Japão. A Eslovênia acabou ganhando por 116 a 81. A Eslovênia chegou aí à sua segunda vitória com mais de 110 pontos. A primeira foi por 118, agora a segunda por 116. 2 pontuações bem grandes para 4 períodos de 10 minutos, que são o formato dos Jogos Olímpicos. E o Japão chegou à sua segunda derrota japonesa na fase de grupos. Deu uma complicada para o Japão nesse grupo C, que também vai competir aí pela terceira posição com o Japão. O destaque da partida, você já imagina quem foi, né? O Tesouro, o menino de 22 anos, o astro da NBA, capa do NBA 2K22, Luka Doncic, com 25 pontos, 7 rebotes
7 assistências. E ele também cumpriu uma função defensiva melhor do que ele costuma fazer. Ele foi bem na defesa, ele roubou 2 bolas e também deu 2 tocos durante essa partida. Foi uma partida bem completa do Luka Doncic. Apesar, claro, dele não ter feito uma exibição ofensiva na parte de pontos tão espetacular quanto a primeira, que foi, obviamente, a segunda maior pontuação dos Jogos Olímpicos. Além do Luka Doncic, a gente também teve o irmão do Goran Dragic, que é o Zoran Dragic. Ele é o irmão mais novo, né? O Goran, que a gente conhece aí do Phoenix Suns e do Miami Heat, ele tem 35 anos, jogou bastante tempo na NBA já. E o Zoran Dragic, ele tem 32 anos, ele contribuiu aí com 24 pontos para esse rodízio da Eslovênia. Bom, e falando em rodízio da Eslovênia, a Eslovênia teve um papel importante do seu banco de reservas. Foram 35 pontos do banco de reserva da Eslovênia. Pelo lado dos japoneses, o destaque foi a estrela solitária, o Rui Hachimura. Ele fez 34 pontos e pegou 7 rebotes, mas que não foram suficientes aí para o Japão dar um trabalho maior para a Eslovênia, que dominou o confronto de início a fim. Tá? Esse foi o resumo dessa partida e a Eslovênia vem aí muito forte com 2 vitórias nessa fase de grupos. Provavelmente não, né? A gente tem que ver como vai ser o último confronto da fase de grupos, que também promete ser um jogão entre Espanha de um lado com 2 vitórias, que a gente vai falar agora, e a Eslovênia, que também tem 2 vitórias. Vai ser um jogaço para definir o primeiro colocado desse grupo C. Então, já que a gente começou a falar sobre a Espanha, a gente fala sobre a vitória espanhola sobre a Argentina. Em um grande jogo aí, a Espanha acabou vencendo por 81-71. Como eu falei, a Espanha chegou à sua segunda vitória dentro dessa fase de grupos. E o que aconteceu foi um duelo muito equilibrado. O primeiro tempo a Argentina foi até melhor, conseguiu a vitória no parcial do primeiro quarto, né, por 25-20. Porém, no segundo quarto, houve um apagão da Argentina. A Argentina simplesmente desligou e fez 9 pontos. Simplesmente em 10 minutos de jogo, fez 9 pontos. Foi uma atuação assim, complicada nesse segundo quarto e que acabou dando o tom do restante do jogo, porque a Espanha fez um 20-9 ali nesse segundo quarto e conseguiu dali para frente administrar essa vantagem sobre os argentinos. O Ricky Rubio, em 25 minutos de quadra, ele fez 26 pontos e também distribuiu 4 assistências, pegando também 5 rebotes ali, fazendo uma boa stat line. E pelo lado dos argentinos, o ex-flamenguista, o La Provítola, ele fez 27 pontos. Também deu uma quantidade boa de assistências aí, distribuiu 4 assistências, mas ele cometeu 6 erros, deu 6 turnovers aí que colaboraram para essa vitória espanhola. E agora então vamos às classificações dos grupos A, B e C do masculino do basquete nas Olimpíadas de Tóquio. No grupo A então temos a França liderando sozinha com 4 pontos aí, 2 vitórias, sem derrotas por enquanto, 100% de aproveitamento, primeiro lugar do grupo A. No segundo lugar do grupo A estão os Estados Unidos, que tem uma vitória e uma derrota justamente para a França, 50% de aproveitamento, um bom saldo de pontos aí feito contra o Irã, que foi naquela vitória de 120-66, uma vitória, uma derrota. Mesmo caso da República Tcheca. República Tcheca com uma vitória e uma derrota, 50% de aproveitamento, perdeu para a França, venceu o Irã. Então agora na rodada final o Irã agora fecha o grupo A, obviamente, com 2 derrotas nesses jogos, e os duelos finais então serão Estados Unidos e República Tcheca e França e Irã do outro lado. Esses são os 2 duelos da terceira rodada da fase de grupos que irá definir aí os classificados, a ordem dos classificados. No grupo B temos a Austrália liderando aí com 2 vitórias em 2 jogos, 4 pontos. A Itália vem em segundo lugar com 3 pontos, né, uma vitória e uma derrota. Mesmo caso da Alemanha, que também tem uma vitória e uma derrota. E em último, a Nigéria, que em 2 jogos acabou perdendo os 2. Então na madrugada de sábado, ou seja, de sexta para sábado, teremos aí os 2 jogos que irão definir o grupo B. Teremos Itália contra Nigéria e Austrália
contra a Alemanha. Então agora a gente passa para o grupo C, que, como a gente já mencionou, é liderado pela Eslovênia, que fez aí duas ótimas exibições ofensivas, marcando 118, 116 pontos. Luka Doncic doutrinando na primeira partida, indo bem na segunda. Zoran Dragic aparecendo bem na segunda partida também. Lidera com 4 pontos, 2 vitórias. E divide essa liderança aí, claro, separados pelo saldo de cestas, pelo saldo de pontos, com a Espanha, que também venceu seus 2 jogos, contra a Argentina e contra o Japão. Em terceiro lugar, pelo saldo de cestas, aparece a Argentina, que tem só 2 pontos, 2 derrotas, mas que tomou menos cestas do que tomou o último colocado, Japão, que vai ter que contar com o Rui Hachimura fazendo uma ótima exibição contra a própria Argentina, duelos definidores no grupo C. A Espanha enfrenta a Eslovênia e a Argentina enfrenta o Japão. Esse duelo aí pode ser uma definição de quem vai se classificar como o terceiro colocado, porque temos aquela, né, de que classificam os 2 melhores de cada grupo e os 2 melhores terceiros colocados, ou seja, um dos terceiros colocados vai ficar de fora da competição. Vamos então aos jogos de hoje e amanhã, madrugada e manhã desta sexta-feira. Olha só, teremos 4 jogos pelo feminino, começando às 10 da noite, obviamente, indo naqueles horários de 1h20 da manhã, 5h20 da manhã, depois às 9 da manhã. Teremos 4 jogos do feminino. O primeiro, às 10 da noite, pelo grupo C, Bélgica enfrenta Porto Rico. Pelo grupo B, já às 1h40 da manhã, Estados Unidos enfrenta o Japão. Já às 5h20 da manhã, a França enfrenta a Nigéria pelo grupo B. E fechando esses 4 jogos às 9 da manhã, pelo grupo C, a China enfrenta a Austrália. Esses são os 4 jogos do feminino. Então amanhã teremos esse encerramento da segunda rodada do feminino. Iremos trazer também a classificação após a segunda rodada para ver quem tem mais chance de classificar, quem está melhor, como vocês viram aqui do masculino hoje. Então espero que vocês tenham gostado e amanhã tem mais trazendo os resultados do feminino e projetando também os duelos do masculino, que na noite de sexta-feira e madrugada de sábado teremos mais jogos aí da terceira rodada do masculino. É isso então, até mais, tchau!